Olá meninos, tudo bem? Aula de correção da atividade 3, potenciação, conteúdo que nós já fizemos vídeo, nós também já fizemos material impresso para estudo, então agora nós vamos fazer a correção da atividade, ok? Então, toda a explicação ficou no vídeo anterior, ficou no material anterior e também disponível lá quem entrou no dia da aula do Google Meet. Show? Então, para a gente responder aqui essa expressão, essas potências, primeiro nós temos que entender que potenciação é a multiplicação de fatores iguais em que esse valor aqui é a base e esse cara aqui é o expoente. Detalhe, o expoente ele indica a quantidade de vezes que eu devo repetir a base, ok? Então, assim sendo, nós vamos ter que fazer o que aqui? Menos 4 elevado ao cubo, entre parênteses, então tem que repetir, tá? Então, vamos colocar aqui, repetir aqui 3 vezes. E aí, vamos lá. Primeiro, depois que você multiplicar os números, é necessário também que você compare os sinais multiplicando. Então, aqui eu tenho, ó, menos que multiplica menos dá mais, e mais que multiplica menos dá menos. 4 vezes 4, 16, que multiplica 4, 64. Vamos agora aqui para a segunda situação, menos 4 elevado ao cubo. Detalhe, eu não tenho parênteses. O que é que isso quer dizer? Que o menos ele não vai ser repetido, junto com o 4. Ele vai ser colocado apenas aqui uma vez, ó, porque nessa situação somente o 4 está elevado ao cubo. Então é o 4 que eu vou repetir 3 vezes. Então, o menos já repete. 4 vezes 4, 16, vezes 4 dá 64. Então, alternativa correta, letra B. Menos 64 e menos... Deixa eu só ver, corrigir aqui. Letra C, menos 64 e menos 64. Na segunda questão... diz o seguinte, a forma decimal de menos 3 elevado a menos 2. A gente viu o quê? Que nós temos aqui uma potência com um expoente inteiro, ou seja, expoente negativo. Pode ser positivo também, né? Mas nesse caso é um número negativo, que é o expoente. O que a gente viu na aula, como é que a gente vai fazer? Então, aqui... a gente vai colocar 1, lembrando que todo número inteiro é também um número racional, que é a fração, certo? Então, eu coloquei esse 1 aqui para a gente poder inverter, fazer o inverso, tá certo? E aí, quando a gente faz esse inverso, ó, faz a inversão dos valores da fração, numerador com denominador, o expoente ele fica positivo. E aí, menos 1/3 elevado ao quadrado é 1/3, não tem um menos, tá? É 1/3 que multiplica 1/3. Que multiplica 1 dá 1. E 3 vezes 3 dá 9. Tá? Lembrando que multiplicação de fração, numerador com numerador e denominador com denominador. Chegou na fração, como é que eu vou encontrar a forma decimal? Basta dividir o numerador 1
pelo denominador, que é o 9. Mas aí você percebe que eu não posso dividir 1 para 9. O que é que eu tenho que fazer? Acrescenta 0 no dividendo, 0 e vírgula no quociente. E aí eu vou dividir, ó. 10 dividido para 9 dá 1. 1 que multiplica 9 dá 9. E 10 menos 9 dá 1. Outro 0. E 10 dividido para 9 dá 1 de novo. 1 vezes 9 é 9, para 10 dá 1. Outro 0. E aí você percebe que vai gerar o quê? Uma dízima periódica. Então a resposta para essa questão é 0,0111 infinito. Aqui também, alternativa C. Vamos para a questão 3. Qual é o número real expresso por essa expressão? Detalhe, as expressões a gente tem que seguir uns critérios para poder resolver elas. Primeiro, potenciação e radiciação, multiplicação e divisão, soma e subtração no final. Então aqui nós podemos responder essas potências, né, de forma simultânea, fazendo uma, fazendo a outra, não colocando um cálculo de uma, repetindo para depois fazer da outra não, tá certo? Então aqui eu tenho 2 elevado a 0, eu sei que toda potência elevada a expoente zero vai ser igual a 1. Mais menos 2 elevado à sexta potência. Eu vou colocar aqui do ladinho aqui, ó. Observa que ele está entre parênteses, tá bom? O que é que isso quer dizer? Eu vou ter que repetir o menos 2 6 vezes com parênteses. Se você encontrar uma expressão que entre um parênteses e outro não tenha nenhum sinal aparente, é porque há uma multiplicação, tá bom? Então aqui eu não estou colocando o ponto, né, que identifica a multiplicação, justamente é para isso, tá bom? Eu estou dando a dica para vocês. Aí, colocado 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui você pode ou comparar os sinais primeiro, ou então multiplicar logo. Ó. Menos que multiplica menos é mais, mais por menos dá menos por menos dá mais por menos dá menos, e menos que multiplica menos dá mais. 2 que multiplica 2, 4, que multiplica 2, 8, que multiplica 2, 16, 32 e aqui 64. Vamos fazer aqui 4 elevado a menos 3, tá certo? 4 elevado a menos 3. O que é que você vai observar? Questão anterior. E aí o que é que você tem que fazer? Faz uma fração. Faz a fração, bonitinha. E aí você vai inverter agora. Ficou 1 quarto elevado a menos 3. Deixa eu tirar o menos, porque o menos já, como eu inverti, então não tem mais o menos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou repetir como nessa questão aqui, ó, 3 vezes. Um quarto que multiplica um quarto e multiplica um quarto.
1 que multiplica 1 dá 1. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, aqui eu já tenho aqui, ó, 64 mais 64 que multiplica 1 sobre 64, 1/64 avos, menos 2 elevado ao cubo. Então, vamos pegar essa partezinha aqui só, não vou fazer tudo não, tá bom? A gente vai só pegar essa partezinha aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Olha só. Só esses 3. 2 que multiplica 2, 4. 4 que multiplica 2, 8. Menos que multiplica menos dá mais. E mais que multiplica menos dá menos. Então, aqui dá menos 8. Parênteses nele para separar os sinais. Menos. E aqui a gente tem 1/4 elevado a menos 1. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou responder ele aqui do lado de cá para cá. O que é que nós vamos fazer com esse cara? O expoente está negativo. O que é que eu faço? Só inverte. Fica 4 sobre 1 elevado à primeira potência. Todo número elevado ao expoente 1 é o próprio número, a própria base. Então, aqui, vou cancelar esse 1, vai me restar o 4. Então, a resolução vai ficar aqui, nesse espaço aqui do meio. Olha só, gente. Então, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho mais por mais, dá mais 64. Que multiplica 1 sobre 64. Menos por menos dá mais 8. Menos 4. Para terminar, olha como ficou fácil agora. Eu tenho 1. 64 que multiplica 1 dá 64. Se você dividir logo, já fica mais fácil. Por quê? Vai ficar 64 dividido para 64, que vai dar 1. 8 menos 4 dá 4. Você já pode fazer. Se não, pode deixar aqui também. Vou ter aqui nosso espaço para resolução. O que a gente vai ter? A gente vai ter 1 mais 64 dividido para 64 dá 1 mais 8 menos 4. E aí a gente vai ter o que agora? Ó? Somando 1 mais 1 dá 2, com mais 8, 10. E 10 menos 4 dá igual a 6. Então, respondida a questão 3. Beleza? Vamos para a questão 4. O valor numérico da seguinte expressão é... Então, a gente percebe aqui ó, que tem um expoente negativo também. Então, a gente já vai ter que fazer essa inversão. Tá? Então, aqui eu vou ter ó, menos 1 sobre 1 elevado a menos 3. Você pergunta, vai fazer alguma diferença? Coloca esse 1 aqui? Nada. Tá bom? Absolutamente nada. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Ó, menos 3 menos sobre 1 elevado a menos 1.
Aí aqui, para tornar positivo, eu vou inverter. Toda vez que eu inverter, vai ficar a mesma coisa. Então, desse 1 aqui vai ter menos 1 elevado ao cubo. Não vai alterar nada. E aqui menos 1/3. Aqui você percebe que muda. Elevado a 1. Quanto que é menos 1 elevado ao cubo? Menos 1. Menos 1/3 elevado a 1. Menos 1/3. Vamos aqui para cá agora, para frente. Então aqui eu tenho menos 1. Comparando os sinais para poder eliminar o parênteses, menos por menos dá mais 1/3. E aí chegou numa adição de frações. Aí você vai dizer, poxa, como é que eu tiro isso aqui? Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso tirar o mínimo, ou eu posso colocar um aqui, ó, abaixo desse 1, para poder multiplicar em forma de x. Alguns dizem que é em forma de cruz, mas não é. Cruz é assim. Assim é x. Então a gente vai multiplicar em forma de x. Então, ó, primeiro os denominadores. 1 vezes 3. Vamos fazer logo direto logo, para poder ser mais rápido, né? 3. Menos 1 que multiplica 3. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. 3 vezes 1 dá 1 e menos por mais dá menos. E aqui 1 vezes 1. Ó. Mais por mais dá mais 1. Menos 3 mais 1, só para lembrar, subtração de números inteiros, adição e subtração de inteiros. O que é que você faz? Subtrai normal. Ah, Ronieri, tem algum problema? Nada. Você arma a sua continha, o número que ficou maior bota em cima. Detalhe, o sinal que tiver em cima é o mesmo de baixo. E 3 menos 1, 2. Então, menos 2/3. Respondido aqui, ó. Letra B. Por último, a questão 5, que vai dizer o seguinte. No depósito há 10 caixas, cada caixa contém 10 pacotes e cada pacote contém 10 parafusos. Quantos parafusos há no total? Imagine que você vai fazer essa conta e olhar por caixa, né? Cada caixa vai ter quantos parafusos. A gente percebe que os valores estão interligados um com o outro. Então, essa informação faz parte dessa, que é os pacotes, e os pacotes fazem parte da caixa. Então, aqui há uma condição em que os valores estão combinados e que eu posso multiplicar eles. O 10 com 10 com 10. Né? O que forma uma potência. Que potência é essa? 10 elevado ao cubo. Dez que multiplica 10, 100. 100 vezes 10 dá 1000. E aí está respondido. Alternativa C. Certo? Valeu, galera. Obrigado. Espero que tenha resolvido aí, ter tirado as dúvidas de vocês. E até a próxima aula.